Olá pessoal, dando continuidade ao estudo que vai até Apocalipse, e aqui é a continuação do que é a igreja, e eu vou fazer aqui o resumo do primeiro e do segundo vídeo, que no primeiro vídeo a gente falou sobre a referência do santuário e a construção do tabernáculo, sendo eles a sombra do celestial, a promessa feita ao rei Davi, que é semelhante à feita a Abraão, tendo ambos âmbitos de ação diferentes, terreno e celestial, sanguíneo e divino, a edificação do grande templo tendo pedras lavradas, de alguma forma, lavrada, sendo que a proibição não era somente manejar ferramentas, mas Deus permitiu que tudo isso fosse feito para que fosse revelado um propósito maior. Falamos também do mistério da visão dada a Nabucodonosor e a pedra cortada sem auxílio de mãos, a edificação da habitação do Senhor feita pelo Messias, sendo esse o propósito maior. Falamos também sobre a nova aliança e a união entre os povos, sendo a nova aliança com um povo que não é nação, e isso também é chamado de igreja, mas não é somente isso. A polêmica dos estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haveriam de viver, e os fundamentos do segundo grande tempo que também acabariam, e que o justo vive pela fé, e que também o testemunho prometido a Moisés, ele finalizou em Jesus, e na morte de Jesus o véu foi rasgado de alto a baixo, esse véu que fazia separação entre o lugar santíssimo e o lugar santo, querendo nos dar a entender que agora, através de Cristo, esse acesso nos é liberado. Isso quando nos tornamos filhos de Deus ao nascer de novo, em espírito. E que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E quando isso foi dito, o segundo grande templo ainda estava de pé. No segundo vídeo a gente falou um pouco sobre a redenção de Jesus, onde buscar a Deus, e que Deus já havia dito em que devemos buscar a Ele no lugar em que Ele escolher, e Ele escolheu em nós, em espírito e em verdade, não mais em algum outro lugar. E que quando ele disse sobre um altar de terra, esse altar de terra somos nós, e deixamos claro também que essa carne para nada se aproveita, e que a habitação que Cristo faz em nós é em espírito. Falamos também que a pedra somos nós, sendo Cristo a pedra angular e nós como pedras que vivem. A união do noivo e da noiva, sendo Jesus o noivo, a igreja a noiva, e tudo isso também é chamado de as bodas do Cordeiro, e que precisamos ser santificados para nos unirmos a Ele, e então Deus estenderá o seu tabernáculo sobre nós, tabernáculo esse que é divino. E também falamos sobre alguns problemas de acharem que um templo físico vem da parte de Deus e que é para lá que devemos adorar, além de algumas reflexões. E agora, nesse terceiro vídeo, vamos continuar falando sobre o que é liberdade no espírito. Será que é realmente fazer o que eu quero? Chegar na igreja e adorar da forma que eu quero? Isso no templo físico, né? Chegar lá e gritar, dançar, chorar, de qualquer uma outra forma. Será que é isso mesmo ou é muito mais do que isso? Porque em 2 Coríntios 3,17 diz que onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E em Gálatas 5, 1 e 13 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Isso se referindo à lei. E lembrando que o segundo grande templo ainda estava de pé. Isso significava voltar para a prática da lei, assim como ir ao templo e fazer os sacrifícios lá, adorando a Deus lá. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Ou seja, e através dessa liberdade, nós temos a chance de cumprir com a lei divina, a lei que Jesus nos deu, em que devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E aqui ele está falando que sejamos servos uns dos outros pelo amor. E em 1 Coríntios 10, 24, vai dizer a mesma coisa em outras palavras, em que ninguém busca o seu próprio interesse, mas o de outro. Ou seja, quando eu me torno filho de Deus, eu não quero fazer mais a minha vontade. Eu não faço mais pedidos para mim mesmo, para eu esbanjar em coisas materiais. Mas eu busco a vontade do Pai para os outros também. E em 1 Coríntios 13, de 4 a 5, vai falar que o amor, que é o próprio Deus, não busca o próprio interesse. E foi isso que Jesus veio fazer aqui. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E servir com a própria vida até a morte e morte de cruz. E em Gálatas 6,2 fala: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas aí talvez alguém vai perguntar: poxa, então quer dizer que eu tenho que largar a igreja física? Que eu tenho que abandonar esse sistema, eu tenho que fazer o quê? Porém, em João 17, 15 a 18, Jesus já tinha dito que não estava pedindo a Deus para nos tirar deste mundo. E este mundo jaz no maligno, ou seja, ele também já está todo contaminado e permanece nas trevas. Ou seja, Deus enviou o seu Espírito, o Espírito do seu Filho para nosso coração, para que possamos ter a liberdade de adorá-lo em espírito e em verdade. Isso quer dizer que mesmo estando nesse mundo todo contaminado em trevas, eu tenho a liberdade de adorar a Deus ainda assim. Isso não quer dizer que eu tenha que largar qualquer igreja, qualquer que seja que você pertença, mas quer dizer que é preciso deixar bem claro que você é que precisa ser edificado por Cristo e que essa igreja física ela vai perecer assim como o resto deste mundo. Mas se nós nascemos de novo em espírito, então essa casa
que o próprio Cristo edifica, essa vai sim permanecer. E aí, vendo esse versículo de Apocalipse 18:4, o anjo diz assim: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Apesar desse momento, em Apocalipse 18, ser um momento muito específico da grande tribulação, a gente pode tirar proveito disso para o presente, em que se há algo que me atrapalha a ser um com Cristo, então eu devo me retirar. Se algo me atrapalha a me santificar, então eu devo me afastar. Então, se a igreja física tem nos atrapalhado em relação a isso, aí sim devemos separar. Mas se temos essa consciência em que eu devo ser um com Cristo primeiro, e eu tenho que ter certeza disso, e eu não posso de forma alguma me convencer disso, eu preciso saber disso do próprio Deus, e depois sim, aí eu posso cooperar com nossos irmãos. E aí, 2 Coríntios 11, 4 e 19, Paulo vem dizer assim: mesmo que alguém venha pregar um evangelho diferente daquilo que ele tem falado, porém essa pessoa vem de um bom coração, isso quer dizer que essa pessoa é inocente, ela está falando de algo que, apesar de ela não conhecer, e está errada, a gente pode tolerar, a gente deve tolerar essa pessoa, mesmo ela sendo insensata. Porém, a gente tem que deixar claro que todo esse conceito sobre igreja, se eu acredito que o templo físico vem de Deus, e isso é um erro, olha só o que o apóstolo Tiago fala em Tiago 2,10. Porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porque a maldição da lei, para aquele que não cumpre, a maldição vem para todos que é aquele que não cumpre, mesmo que eu não cumpra só um, poxa, eu não cumpri apenas um, a maldição vem assim mesmo. Porém, fazendo essa mesma analogia com esse conceito, se eu acredito em um erro, quantos erros esse conceito não vai me levar? Se eu acredito que a igreja física é o lugar onde eu devo adorar a Deus e levar meus sacrifícios espirituais, a quantos outros erros isso não vai me levar? Isso me faz pensar também qual é a função do falso profeta no final dos tempos. Talvez a gente ache que era só dar apoio ao anticristo, sendo ele um líder de uma igreja majoritária. Ele dar apoio ao anticristo, isso já seria o suficiente, mas tem algo ainda mais assustador a respeito disso. A principal função dele será promover aquilo que o apóstolo Paulo falou, em que o fim não vem antes que venha a apostasia. E eu chamaria aqui de a grande apostasia, porque a gente acha que isso já vem acontecendo ao longo do tempo, em que as pessoas vão abandonando a igreja física, né? Porém, é muito mais do que isso. As pessoas vão deixando a sua fé, vão abandonando a fé, mas no final dos tempos, e eu creio que isso já está muito próximo de acontecer, até o final do ano ou o ano que vem, em que o falso profeta promoverá essa grande apostasia. Como será isso? Eu não sei. Se será por meio de decretos ou por ensinos, não sei. Mas a principal função dele será essa. E por que será essa? Porque Deus está permitindo que o joio e o trigo eles cresçam juntos. Porém, chegará um período em que os dois estarão maduros. E para identificar que eles estão maduros, essa apostasia precisa ser bem clara, separando o joio do trigo. Poxa, agora dá para ver, esse aqui é o joio e esse aqui é o trigo. Então, essa apostasia já será um indício em que a lavoura está madura para ser ceifada. E Apocalipse 2, de 20 a 25, vai tratar sobre um assunto em que a gente precisa entender muito bem a profundidade disso, porque ele vai falar sobre prostituição e será que isso é algo físico ou espiritual? Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tanto quantos não têm essa doutrina e que não conheceram o que, como eles dizem, as profundezas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Sendo que a gente vai ver como que pode ser essa prostituição de forma espiritual. Porque assim como existe a igreja verdadeira, existe a falsa. E essa falsa também é chamada de grande meretriz. E como ele está falando aqui no final, tantos quanto tem essa doutrina, e eles dizem conhecer as profundezas de Satanás, e trazendo isso para hoje, como eu vejo isso? Já viu muitas pessoas que, com o pretexto de conhecerem muito sobre batalha espiritual, eles parecem que conhecem muito mais do diabo do que de Deus. Parecem conhecer todas as armas do diabo, de como ele age, de como ele é, porém não conhece tanto de Deus, de como ele é, como ele age. E às vezes tem fundamentos que não são bíblicos, não tem um esteio bíblico firme para poder se basear nisso. E qual a diferença de doutrinas de homens e doutrinas do diabo? E é interessante que ele também fala assim, outra carga não jogarei sobre vós. Ou seja, o evangelho puro e simples, ele não deveria ser pesado, não deveria ser penoso. Na verdade, Jesus diz,
Imagina só, as pessoas naquela época seguiam toda a lei e a lei é imensa. Ela tem muitos preceitos, muitas coisas a serem cumpridas. E Jesus diz: "Vem até mim, eu tirarei esse jugo de vocês. Então somente cumpra o que eu vos digo. Amai uns aos outros com o mesmo amor que eu vos amei. Se fizerem isso, então vocês serão meus amigos." E aqui de novo, essas pessoas, mesmo que com essa boa intenção, acabam jogando ainda mais jugo sobre as pessoas. Poxa, para você não ser atacado pelo diabo em relação a isso, então faça tal coisa, deixe de fazer tal coisa, mudando o foco do verdadeiro evangelho, da palavra de Deus, que é a verdade, e ao invés de ouvir o próprio Espírito Santo nos guiando, nos edificando a habitação do Senhor, essas pessoas estão sendo um outro intermediário para dizer o que devem e o que não devem fazer. E aí eu pergunto, lá em Gênesis, quem era o fruto proibido? A gente acha que seria uma árvore frutífera como essa que vemos aqui na Terra, porém não é bem assim. Em Ezequiel, Deus manda o profeta transmitir uma mensagem ao faraó, porém não é diretamente ao faraó, mas quem controla faraó, que naquele tempo, naquela ocasião, era o próprio Satanás. Porque ele vai falar, você esteve no jardim do Éden, as coisas eram dessa forma. Então, da forma que ele descreve aqui, a gente vai entender um pouco melhor isso. E diz assim, filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo: a quem és semelhante na tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem, de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer. As fontes das profundezas da terra o exaltaram e fizeram correr as torrentes no lugar em que estava plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu, e aqui se referindo aos anjos, se aninhavam nos seus ramos. Todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronde, e todos os grandes povos, agora falando dos seres humanos, se assentavam à sua sombra. Assim ele era formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Continuando. Os cedros do jardim de Deus não lhe eram rivais. Os cipestres não igualavam os seus ramos, e os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Ou seja, ao invés de um fruto de uma árvore frutífera, igual a gente vê aqui na terra, na verdade era um alimento espiritual que veio de um ser espiritual, que neste caso era Satanás. E por receber esse alimento espiritual, e o homem era espiritual, ele se contaminou. E agora fazendo essa relação com Apocalipse 2, agora com essa revelação de Apocalipse 17, 1 a 2 e versículo 15, na verdade aquela grande meretriz que aparece nesse capítulo, se trata também daquela Jezabel, da falsa igreja. Ou seja, tem pessoas que acabam se contaminando com a falsa igreja, ao invés de seguirem a doutrina dos apóstolos e seguirem ao próprio Espírito Santo. E a gente vai ver nessa descrição em que essa grande meretriz se acha sentada sobre muitas águas. E lá no versículo 15 vai falar que essas muitas águas são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, essa igreja contaminada está em todos esses lugares, em todos esses povos. Uns se contaminam diretamente, outros de forma indireta. E para deixar claro que a gente precisa ser um com Cristo primeiro, antes de ser um com nossos irmãos. Porque essa unidade a humanidade também consegue reproduzir, desde forças armadas de qualquer esfera e também desde a Torre de Babel. E não sei se é de conhecimento de todos, mas a Grande Babilônia, na verdade, esse nome Babilônia provém desse lugar Babel, e era assim denominado. E desde lá de Babel, a gente vê que essa unidade de Satanás consegue reproduzir isso, porque isso é um princípio espiritual em que ele promove também. É necessário para que haja não somente a força, mas e que assim ele possa tentar alcançar o seu propósito, o propósito que ele tem em mente. Em 2 Coríntios 8:5, Paulo estava se referindo a uma igreja que não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Ou seja, é preciso que tenhamos isso muito claro na nossa mente, em que precisamos ser primeiro um com Cristo, para depois servir aos nossos irmãos, depois ser um com eles. Porque se formos um com Cristo primeiro, então seremos um com todos os que são com Cristo. E vendo essa liberdade no Espírito Santo, sendo Deus eterno, e o tempo não sendo um impedimento para ele, então seremos um com todos os que já foram, os que são e os que serão. E em Gálatas 3:28 fala que todos nós somos um em Cristo. A nossa unidade, na verdade, é Cristo. Ele que é o centro. Se nós formos um com ele, então seremos um com todos. E lembrando que tudo aquilo que nos atrapalha a ser um com Cristo, primeiro, é diabólico. Porque essa foi a oração de Cristo, para que sejamos um com ele, assim como ele é um com o Pai. E se há algo que atrapalha, que nos atrapalha nesse processo, então é diabólico. E isso pode incluir um templo físico, que nos faz distração, pode gerar distração em nós. Apesar de ter muitas palavras
da verdade sendo ditas, as pessoas não conseguem se decidir pela verdade, o que torna elas aquilo que em Apocalipse 3 fala do morno. Esse morno, ele está próximo à verdade, mas não consegue se decidir. Diferente do entendimento que muitas pessoas têm, em que esses mornos são pessoas que já foram à igreja e saem. Elas vão e voltam, fica nesse vai e vem sem se decidir, mas pode ser que seja exatamente as pessoas que estão lá dentro do sistema, mas que estão convencendo a si mesmas, mas não conseguem se decidir pela verdade de fato. Adoram a Deus por aparências e não em espírito e em verdade, porque adoram em um lugar e não são um com Cristo. E fortalecendo essa ideia de unidade, em 1 Coríntios 12, versículos 20 e 27, diz que somos um só corpo, e vós sois corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 1, 2, fala que somos chamados para ser santos, porque assim como Deus falou várias vezes, principalmente em Levíticos, para ser santos, assim como Ele é santo. E para que isso? Para que sejamos um com Ele. Somos assim chamados para a santidade, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, até mesmo o lugar não vai ser impeditivo. Sendo um com Cristo, primeiro seremos um com todos os que são com Ele, em todo o lugar em que se invoca o nome do Senhor. Eu posso ser um com meu irmão que está em outro lugar do planeta, e até mesmo independente do tempo. Esse também é o tamanho da liberdade que temos do Espírito Santo. E em 1 Coríntios 7,35 fala sobre congregarmos desimpedidamente. Isso só é possível por meio do Espírito Santo. Em 1 João 1,7, se andarmos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Mas é preciso também ter esse entendimento. Precisamos permanecer. É na perseverança que alcançaremos a nossa alma. E se permanecermos na luz, se andarmos na luz, então mantemos a comunhão uns com os outros, sendo a luz o próprio Cristo. Efésios 3, 14 a 19 vai falar que Paulo está intercedendo por nós para que sejamos fortalecidos com poder mediante o espírito desse homem interior que temos, que nasceu de novo, e assim Cristo habite em nosso coração por meio da fé e possamos estar arraigados, alicerçados em amor, a fim de podermos compreender com todos os santos, ou seja, ao mesmo tempo com todos eles, qual é a largura, comprimento e altura da profundidade e o conhecimento do amor de Cristo Jesus. E isso excede todo o entendimento. Isso vai muito além do que a nossa capacidade cerebral pode processar. E tudo isso com a finalidade para que possamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Parece que é algo intangível aqui para a gente, mas se nascemos de novo, somos um espírito e as limitações da carne não são as mesmas do espírito. Então, às vezes, a gente acha que isso é intangível, mas Deus fará isso de forma plena no futuro. E a gente vai ver que quando Jesus está falando com Pedro, olha só como foi essa conversa. Pedro tinha acabado de afirmar que Jesus era o Filho de Deus. E Jesus fala, bem-aventurado és Simão, Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai. E isso foi por meio do Espírito Santo. E aí Jesus faz aquela afirmação que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque sendo um novo espírito e próprio Cristo edificando em nós habitação para o Senhor, sendo que o próprio Cristo também ressuscitou e venceu a morte, e assim então as portas do inferno não prevalecerão contra nós. A morte não terá mais poder sobre nós, assim como não tem em Cristo agora. E que ao nascermos de novo, somos guiados pelo Espírito do próprio Cristo, sendo Ele mesmo a verdade. Por isso que sem o Espírito Santo não vamos conseguir enxergar a verdade. E é por isso também que não devemos nos apoiar em outros homens, ter algum outro tipo de mediador entre você e Deus. Porque se você não tiver o Espírito Santo, você não vai enxergar qual é a verdade. E você não vai conseguir enxergar que talvez certos líderes espirituais estão te transmitindo mensagens em que ele mesmo seja um guia cego e está sem o Espírito Santo. E que está reproduzindo coisas humanas, tentando se assemelhar com coisas divinas, não sendo elas verdadeiras. E novamente, se somos um com Cristo e ele já venceu a morte, então transcenderemos até mesmo o que é chamado aqui de espaço-tempo, a morte e o inferno, e essas coisas não terão poder sobre nós também. E esse é o tamanho da liberdade que temos no Espírito Santo. Não somente de estarmos em um mundo que jaz no maligno, cheio de trevas, e ainda assim, nesse planeta todo contaminado, temos a liberdade de adorar a Deus em espírito e em verdade. E para enfatizar essa questão em que ninguém deveria se fazer árbitro entre nós, da seguinte forma: dizer o que é certo e o que é errado, o que é santo e o que é profano. Porque temos acesso ao Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer que não haverá mais funções como pastores, líderes? Não. As pessoas vão estar servindo a Deus, nos servindo, nos auxiliando a ser discípulo do mesmo Cristo, e não discípulos deles mesmos. Em Colossenses 2, 16 a 23, diz assim: ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, festa, dia, sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não é meu, não é seu, não pertence a alguém.
ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuando-se sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ou seja, se estivermos bem ligados ao corpo, que é Cristo, estaremos bem supridos. Porque, assim como o corpo humano tem várias partes e o sangue percorre todo esse corpo, se estivermos bem ligados a esse corpo, então seremos bem supridos. Não precisaremos de outras fontes. Se morresseis com Cristo para os rudimentos do mundo, isso se refere também à lei, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseieis isto, não proveis aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Por quê? Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto a si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. E a gente vai ver um exemplo que o próprio Jesus deixou isso mais claro. Porém, antes, vamos ver e refletir de como Eva realmente caiu. Tem algo que é muito sutil ali nessas entrelinhas que a gente precisa trazer isso à tona. Em 1 Timóteo 2, 13 e 14, o apóstolo Paulo vai reforçar o que vem da cultura judaica, em que Adão foi formado primeiro e que o diabo tentou ele a primeira vez, porém ele não foi iludido, ele não caiu nessa tentação. Mas depois foi feita a mulher, talvez um ano depois, não sei, e ela caiu em transgressão. E mais a gente vai ver como que isso aconteceu. Porque em Gênesis 2, 16 e 17, Deus fala, não comerás da árvore do conhecimento do mal. Mas aí quando a serpente aparece para Eva em Gênesis 3, 1 a 4, ele faz essa mesma tentação que fez para Adão, porém ela responde assim, que Deus proibiu eles de comer e de até mesmo tocar no fruto. Porém, Deus não havia falado isso. Ela criou um preceito baseado na palavra de Deus, com a intenção de santidade, mas não era a palavra de Deus. O que isso quer dizer? Deus falou, não comerás desse fruto. Mas ela, com a intenção de não pecar contra Deus, criou um preceito que não veio do próprio Deus. Apesar de ser baseado na palavra de Deus, que era, poxa, para eu me manter afastado da sombra do pecado, dessa tentação, então eu não vou nem tocar. Porém, para o diabo ela fala que Deus mandou que não comesse e nem que tocasse. Aí você imagina o diabo vindo com esse fruto na mão, tocando e falando, viu, eu não morri e você também não vai morrer. Porém, Deus não havia feito essa proibição, e foi por conta disso que ela caiu, por conta de criar um preceito baseado na palavra de Deus, e isso criou uma falsa impressão a ela. E agora olha o exemplo que o próprio Jesus passou em relação à tradição dos anciãos. Jesus e seus discípulos foram interrogados por que eles não lavavam as mãos antes de comer, sendo essa a tradição dos anciãos. Aí Jesus fala que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai. Isso sim é o que contamina o homem. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar dos líderes religiosos ali naquele tempo falarem corretamente que era tradição dos anciãos e não era lei, porém eles estavam tratando essa tradição como lei, com peso de lei. Então esse era um problema, porque fazendo dessa forma, como um peso de lei, parece que se você não cumprir, então você está pecando. E por você estar pecando, então aí sim você está se contaminando. Porém, veja só, lavar as mãos, fazer essa asepsia das mãos, isso é algo realmente bom e comprovado cientificamente. Se você vai tratar de alguma ferida, é preciso você estar com essas mãos muito bem lavadas para não transmitir nenhuma doença por conta dessa ferida aberta. Porém, não era de contaminação biológica que Jesus estava falando, porém algo espiritual. O que realmente gera o pecado não é o que entra, mas é o que sai. E aí, fazendo essa mesma analogia com o que muitos pastores acabam fazendo, mesmo tendo uma boa intenção de manter as pessoas afastadas da aparência do mal, é preciso deixar claro que a tradição, ela pode sim ser de grande auxílio quando ela é baseada na palavra de Deus. Porém, é preciso deixar claro que é tradição, não é palavra de Deus. Não é mais santo aquele que cumpre e também não é pecador aquele que deixa de cumprir. E para dar uns exemplos mais específicos, muitos julgam ser pecado beber bebida alcoólica. Porém, Jesus já está deixando claro, não é o que entra pela boca que vai fazer isso, que vai te contaminar. Você acabar ficando embriagado, o seu juízo mental, a sua forma de julgar as coisas vai ficar prejudicada. E aí você pecar vai se tornar muito mais fácil. Então você facilitou esse pecado, você facilitou essa consumação do pecado. Mas esse ato de beber alguma bebida alcoólica em si mesmo não é pecado, porque não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Da mesma forma, algumas pessoas falam que ouvir músicas do mundo secular, de outros autores que não são evangélicos ou cristãos, isso também nos contamina. Porém, Jesus já disse que não é o que entra pela boca. Aí você pode falar, poxa, mas é pelos ouvidos. Mas se não é o que entra pela boca, você acha que seria pelos ouvidos?
E da mesma forma, assim como outras coisas, como práticas sexuais, o que o casal pode ou não fazer, isso está escrito? Se não está, será que isso vem de homens ou não? Porque você tem o próprio Espírito Santo que ele pode te guiar nessas coisas. E aí você está sendo guiado por outros homens? Será que você não está abdicando ou rejeitando essa direção divina através do Espírito Santo para se apoiar em homens? Porque parece ser mais fácil você ver esses homens, você ver essas pessoas, e de forma indireta você acaba falando, poxa, eu não quero ter esse mesmo compromisso que eles têm. É mais fácil eu chegar aqui, eles me falam o que é, o que não é. Sendo que para nos auxiliar, certas coisas podem ser ditas, poxa, se mantenha afastado disso, se mantenha afastado daquilo. Mas existem certas verdades que são grandes demais para você ouvir de outro ser humano, que faz parte da correção divina, e que você precisa ouvir do próprio Espírito Santo para que isso realmente possa gerar frutos. E aí Jesus enfatiza: tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, toda aquela carga da lei, cheia de preceitos, de coisas para serem feitas, Jesus está falando: tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve. O que isso quer dizer? Se cumprindo aquilo que Deus já tinha falado, tanto em Jeremias como em Miqueias, se não me engano, em que eu colocarei nas suas mentes e nos seus corações a minha lei. E isso procede do próprio Espírito Santo. E aí Jesus, ele deixa muito claro em Mateus 23, 8 a 12, que ninguém de vós será chamado de mestre, porque somente o Pai é o mestre. E o guia, também vocês não serão chamados de guia, porque somente o Cristo é o guia. Mas como ele foi para os céus, ele nos enviou o seu próprio Espírito, e o seu próprio Espírito nos é o guia. E isso é confirmado em João 14, 25, 26 e versículo 28, em que esse Consolador, o Espírito Santo, é enviado em seu lugar. E não fala de si mesmo, mas fala do próprio Cristo. Então, o nosso verdadeiro guia deve ser o Espírito Santo. E Jesus também fala que esse Espírito Santo, ele vai nos guiar em todas as coisas. Ele vai nos lembrar e vai nos ensinar a guardar todas as coisas que ele havia dito e que vai estar conosco até a consumação do século. E aí a gente vai ver que em 1 Coríntios 12, 29, Paulo vai falar também da palavra mestre. Mas aí eu já não sei se é questão de tradução ou não, porque parece contradizer o que Cristo disse, em que ninguém de vós será chamado de mestre. Mas aí ele fala, porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? E ele estava falando isso no contexto em que cada um recebe um dom espiritual de Deus, em que uns são os apóstolos, outros são os profetas, e depois tem os mestres, e depois tem os operadores de milagres. Porque assim como Jesus, após ressuscitar e antes de subir aos céus, ele disse: ide por todo mundo e fazer discípulos, não é para fazer discípulos para nós mesmos, de nós mesmos. Mas se eu sou discípulo do Cristo, eu vou auxiliar você a ser discípulo desse mesmo Cristo. Então eu posso te ensinar, te auxiliar algumas coisas, até que você consiga ter esse discernimento espiritual e ouvir do próprio Espírito Santo o que precisa ser dito. Então, essas funções existem, esse dom espiritual, que provém desse dom espiritual que o próprio Deus compartilha conosco. Isso provém de Deus. Eu não sou mestre porque eu sou melhor que todos. Mas se Deus está compartilhando comigo essa ínfima parte dele, então eu posso te auxiliar em algumas coisas. E é te servindo que eu vou cumprir a vontade dele. Em Mateus 23:11 fala que se você quer ser maior, então seja como um servo. Você quer ser maior no reino dos céus, então seja como aquele que serve. Isso também está em Mateus 20, 26, Lucas 22, 26. E agora vamos tratar de uma curiosidade, porque me parece que por muito tempo eu também entendi errado. Me foi ensinado errado. E será que a gente entendeu corretamente quando Jesus disse que João Batista será o menor no reino dos céus? Será que ele não está fazendo como se fosse uma analogia para que possamos ter essa visão espiritual apurada? Porque em Lucas 22, 27 fala: pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Sendo que aqui, nessa humanidade, aqui nessa terra, aquele que serve para nós é menor. E aquele que é servido é maior. Só que, espiritualmente, no reino dos céus, isso é exatamente o oposto. Em Mateus 20, 28 fala: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, o próprio Senhor, ele não vem para essa terra para ser servido, mas para servir. E esse é o principal ensinamento espiritual, que difere dos parâmetros terrenos que nós temos. Em Lucas 6,40 fala que o discípulo não está acima do seu mestre, isso nos céus também. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como o seu mestre. Então, se temos o Pai como mestre e somos instruídos por ele, então teremos a chance de ser como ele é. E em Efésios 5:1 nos ordena: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Para pensar como Jesus tinha falado em relação a João. Ele fala que de nascido de mulher não há ninguém maior do que ele. Porém, analisa o como ele viveu aqui na terra. Apesar de ele ser filho de um sacerdote da tribo de Levi, ele foi morar no deserto, se cobrindo com pele de camelos,
e comia mel com gafanhoto. Se a gente olhar para ele, será que ele é grande mesmo? Porque de que forma ele está sendo servido? Ele não está sendo servido, mas ele está servindo. E a gente pode ver que quando Jesus vai até ele para ser batizado, ele fala, poxa, é o contrário que deveria acontecer, eu que deveria ser batizado por você. Mas Jesus fala, é para se cumprir as profecias. E aí, Jesus, não vou dizer brincando, mas está nos mostrando a diferença que existe nos parâmetros terrenos e celestiais. Porque aqui na Terra parece que ele foi pouco, ele teve pouco, mas na verdade ele foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E assim como ele veio também para preparar o caminho para o Cristo, ou seja, servindo ao Cristo, nos céus ele também será como aquele que serve. Porém, para a visão humana, Jesus diz, para vocês, para o entendimento que vocês têm, ele será menor. Mas na verdade, o maior é como aquele que serve. E como ele também serviu aqui na terra, ele servirá nos céus e será grande também, estando somente abaixo do próprio Cristo. E voltando a esse assunto em que ninguém deveria ser árbitro dos outros, o que estão nos levando a crer? Em Romanos 14, 22, diz, bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. E o que isso quer dizer? Quer dizer que somos pessoas que estamos em constante aprendizado. E que se hoje falamos, fazer isso aqui é aprovado, fazer aquilo é reprovado. E no futuro a gente aprender coisas novas e ver que tudo estava errado e acabar caindo naquilo que aprovava, teria sido melhor não ter falado nada, não ter julgado essas coisas. Seria melhor esperar, seria melhor ter a humildade de aprender, ao invés de estar julgando já isso aqui é correto, isso aqui não é. Porque o oposto também é verdadeiro. Seria bem-aventurado aquele que não caiu naquilo que condena. E como estamos em constante aprendizado, o melhor seria não julgar essas coisas, mas estar sempre pronto para ouvir do próprio Espírito Santo e aprender o que deve ser feito. Em 2 Coríntios 10, versículos 4 a 5, 12 e 18, Paulo vai falar claramente porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que louvam a si mesmos. E muitos acabam se aprovando, se glorificando, se gloriando na frente da igreja, né, física. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas eles, medindo-se consigo mesmos, comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Porque seria evidente que se cada um fosse julgar a si mesmo, cada um daria um jeito de se salvar, de salvar a si mesmo. Mas não é isso, não é essa a verdade que acontece. E a gente pode fazer uma comparação com o Apocalipse 18, 7 e 8, em que essa grande meretriz, a falsa igreja, ela gloria a si mesma. Ou seja, tem esse mesmo comportamento que Paulo está falando aqui, que é impróprio, né? Em 1 Coríntios 8:2 fala, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Estamos em constante aprendizado. Em 1 Coríntios 3:18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio deste século, faça-se estudo para se tornar sábio. Em Tiago 1:16 fala a mesma coisa, em que não vos enganeis. E aí Paulo, em 1 Coríntios 15:34, tornai-vos à sobriedade, como é justo. Muitos têm se baseado em visões, em experiências, em revelações de qualquer outro tipo, ao invés de estarem se realmente envolvidos da própria verdade. Eles conseguem pregar coisas, às vezes, sem mesmo citar versículos bíblicos, mas tudo isso tem uma aparência de sabedoria, porém não vem de Deus. E Paulo fala, voltai à sobriedade, tornai-vos, retornai. Eu preciso investigar todas essas coisas com bastante clareza de mente. Em 1 Timóteo 6, 20 e 21, Paulo está falando para Timóteo, mas isso também serve para nós. Ele fala, guarda o que te foi confiado. Semelhante lá em Apocalipse 2, 25, em que Jesus fala, tão somente conserva o que tens, até que eu venha. E aí, continuando aqui o que Paulo estava falando, evitando falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Humanamente falando, acabamos facilmente caindo em falatórios que não vão a lugar nenhum, em questionamentos que ficam comparando essas contradições, que têm essa aparência de contradição, porém sem perceber que alguns pontos que parecem contradizentes, na verdade, serve de uma grande conexão para algo maior. Quando você consegue conectar essas duas contradições, aparentes contradições, na verdade isso gera um conhecimento maior do que essas duas coisas juntas. Em Tito 1, 14 e 15, não se ocupem com fábulas. Aqui, apesar de estar falando principalmente de fábulas judaicas, a gente tem que trazer isso para os nossos dias. Quais são essas fábulas que estão sendo ditas hoje em dia? Que tipo de pregação está sendo pregado? Pregação da prosperidade? Profecias de pessoas entregando palavras que às vezes não são nem entendíveis, compreensíveis? E aí você entende o que você quer, aquilo que está na sua mente é isso que você vai receber. Olha só o nível de pregação que estamos recebendo de algumas pessoas. Em 2 Coríntios 11, 13 e 15, apóstolo Paulo fala que não é de admirar que algumas pessoas
a si mesmos se transformam em apóstolos de Cristo. Elas não foram chamadas, não foram enviadas pelo próprio Cristo, porém elas fazem a si mesmas. Elas transformam a si mesmas em apóstolos, por exemplo. E isso também acontece no dia de hoje. E novamente, em Tiago fala, não vos enganeis. E ele ainda fala mais, não é de admirar que o próprio diabo ele se transforme em anjo de luz. E ele também faz com que os seus ministros sigam o mesmo padrão, se transformando em ministros de justiça, aparente justiça, né? Mas o fim deles será conforme as suas obras. Mateus 24, 24. Jesus falando, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E às vezes a gente vê hoje em dia pessoas querendo se basear nisso. Poxa, qual foi a sua experiência espiritual que você teve para poder trazer esse conhecimento? Qual foi esse grande sinal? Qual é a grande revelação que você tem, que parece que não está na Bíblia, né? É algo que está além da Bíblia? Sendo que a mesma coisa aconteceu com o próprio Cristo. Chegaram para ele, nos dê um sinal. Poxa, ele estava falando palavras da verdade, dando testemunho da verdade, e ainda assim queriam sinais milagrosos. E aí, trazendo para os dias de hoje, para que você precisa se basear em sinais? O próprio Cristo não está falando que isso viria a acontecer de forma com a intenção de enganar? Será que se você está pedindo por sinais, você não está pedindo para ser enganado também? Em 2 Timóteo 2,18, estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. É possível perverter a fé de alguns. Não quer dizer que aquela fé nunca foi genuína. Ela até já foi um dia, mas tem alguns que conseguem desviar, perverter a fé de alguns. E esse, eu creio que seja o maior prodígio do engano. Não é sinais milagrosos, sinais como ver pessoas voando, sei lá mais o que. São tantas coisas que a gente já viu, né, que são estranhas. Sendo que, na verdade, o maior prodígio do engano é a subversão da palavra de Deus. A palavra de Deus foi dita de certa forma, as pessoas vão lá e interpretam de outras formas, de forma que não é verdadeira. E essa subversão vai pervertendo a fé de alguns. De forma que, se Satanás consegue lançar esse tipo de semente, esses frutos vão se reproduzindo de semelhante a vírus e vão se espalhando entre as pessoas. E esses conceitos errôneos que mudam o foco daquilo que é verdade, vai só piorando a nossa situação. E para mostrar que essa subversão da palavra de Deus é o principal ataque do maligno, porque pensa só, a gente conhece a geração, os descendentes da filha de Jairo, que foi ressuscitado por Cristo, de Lázaro, que também foi ressuscitado por Cristo, ou de qualquer um daqueles que receberam milagres de Jesus naquela época. A gente conhece a descendência dessas pessoas? Eu nunca ouvi falar. Porém, a palavra de Jesus chega até nós. A palavra e a doutrina dos apóstolos chega até nós. Porém, se o diabo consegue perverter no meio do caminho como essa palavra vai chegar até nós, aí está um dos maiores prodígios do engano. E se a gente for olhar a prioridade das coisas que o apóstolo Paulo fala, estranhamente, os apóstolos são em primeiro lugar. Em segundo lugar, vêm os profetas. Poxa, mas parece que a ordem está inversa, né? Parece que os últimos serão os primeiros, né? E os apóstolos, eles estão em primeiro lugar, depois os profetas. E é em terceiro lugar que vêm esses mestres. Essas pessoas que ensinam, que retransmitem as palavras de Deus e que deveriam nos auxiliar a chegar até lá, a chegar a um entendimento em que precisamos ser discípulos desse mesmo Cristo, através do Espírito Santo. Mas, nesse meio do caminho, eles acabam fazendo discípulos de si mesmos, atraindo pessoas a ouvirem as palavras de si mesmos, de ensinamentos que vêm de si mesmos. Em 1 Coríntios 4:6, Paulo fala especificamente, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Não devemos de forma alguma ultrapassar as escrituras. De igual forma naquele exemplo que eu havia falado. Tem pessoas que falam que é pecado beber bebida alcoólica, mas onde é que está isso? Ah, diz que não vos embriagueis, mas está falando que isso é pecado ou te dando uma opção muito melhor de se embriagar com o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo. E da mesma forma, ouvir música secular é pecado? Isso está escrito aonde? Ah, fumar é pecado? Onde é que isso está escrito? Poxa, eu tenho que achar isso em todos os lugares? Tem que estar escrito exatamente dessa forma? Isso aqui é pecado? Isso aqui é pecado? Não exatamente também. Porque é preciso deixar claro a diferença do que é obedecer e do que é honrar. Quando você obedece é porque existe algum comando, existe uma ordenança. Não faça isso porque é pecado, ou faça isso porque é santo. Mas, quando você transcende essas barreiras, você procura honrar, porque obedecer já faz parte da sua natureza, já não é mais um problema. Assim como uma criança, ela precisa temer os pais, ela precisa obedecer, mesmo sendo cerceada, tendo a sua liberdade limitada para que ela permaneça viva, para que ela aprenda como esse mundo funciona. Chega um momento em que, quando ela está adulta, ela já sabe discernir as coisas do que é bom e o que não é, ela já tem idade para decidir sobre si mesma,
Porém, se ela realmente ama seus pais, agora ela vai buscar fazer aquilo que não está dito. Sabendo do que os pais gostam, então ela vai fazer o que o pai gosta e vai deixar de fazer aquilo que desagrada. E é assim que a gente honra os nossos pais também. Isso também serve de ensinamento de como devemos honrar a Deus. Da mesma forma como foi Abraão. Ele viveu em um tempo em que a lei não havia sido revelada. Porém, é a unanimidade entre os judeus em que, mesmo não sendo obrigatório ainda o cumprimento da lei, ele buscou conhecer a vontade de Deus e buscou conhecer cumprir a lei em um tempo em que não era obrigado a cumprir a lei. Isso se chama honra. Ele buscou conhecer qual era a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus. Esse é o mesmo exemplo que devemos seguir. E em 2 Coríntios 4:2, Paulo vai falar que de forma alguma eles também estão adulterando a palavra de Deus e também não devemos fazer isso, não ultrapassar o que está escrito e de nenhuma forma adulterar a palavra de Deus. Mas ele recomenda a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. E é isso que devemos buscar também, a manifestação da verdade em nossa própria mente. E toda essa subversão da palavra de Deus acaba mudando o foco do próprio evangelho, daquilo que Deus quer que façamos, daquilo que Deus quer que entendamos. Porque se o próprio Cristo questiona, haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar, sendo que o justo vive pela fé, ele quer dizer que muitos estarão com uma fé que é uma fé morta, que é uma fé que realmente não produz frutos para o reino de Deus, é uma fé que realmente não vai salvá-los. E a gente pode ver também que na parábola que Jesus está falando, em João 10, de 1 a 18, aquele ladrão, o mercenário, não é diretamente e exatamente o diabo, mas são pessoas, são os maus pastores, são os maus líderes, aqueles que não dão a vida pelas suas ovelhas, porque o verdadeiro pastor, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, e isso o próprio Cristo já fez. E apesar dessas pessoas estarem seguindo o mesmo padrão do diabo, sendo influenciado por ele, nessa parábola Jesus está falando que não é o diabo diretamente, mas são pessoas que acabam pervertendo a verdade. E na verdade, nessa parábola, quem é o diabo ali é o lobo, porque quando o lobo vem, aí esses mercenários saem fora. Ou seja, eles são poupados da ação do diabo, mas aí o diabo vem para atacar as ovelhas. Em 1 Coríntios 7:23, Paulo deixa ainda mais claro: não vos torneis escravos de homens. Ou seja, se já não é para voltar para a escravidão da lei, muito menos para a escravidão de outros homens. Em Isaías 28:13, o profeta fala de algo gravíssimo. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem. E nesse caso aqui, esse se quebrantar não é um arrependimento genuíno. E se enlacem e sejam presos. Ao invés de seguir realmente a palavra da verdade, essa palavra do Senhor em que as pessoas estão subvertendo, será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, não manuseieis isso, não fazeis aquilo, e assim tem sido também nos nossos dias. E a gente vai ver que em Mateus 7, 21 e 23, Jesus está falando de uma outra parábola, em que ele fala especificamente que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eu já vi muitas pessoas falando, poxa, se eu confessar o nome de Cristo, eu serei salvo. E Jesus está falando, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Se ele diz Senhor, Senhor, é porque ele conhece o nome. Mas fazer isso não é o suficiente. Porém, aquele que faz a vontade do Pai, esse sim, é o que entrará no reino dos céus. E muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E fazendo até um paralelo com aquele versículo que a gente leu de Apocalipse 2, em que essa mulher, Jezabel, se diz profetiza, aqui a gente vê essa mesma coisa. Pessoas que estão profetizando em nome de Cristo, porém nunca conheceram Ele de verdade. Por quê? Nunca se permitiram ser edificados pelo próprio Cristo, serem corrigidas pelo próprio Cristo. E não sendo corrigidas pelo próprio Cristo, essas pessoas continuaram a praticar as suas iniquidades. Aí observa uma coisa, Deus, ele não nega a afirmação deles. Ele não nega que essas pessoas realmente profetizaram, expeliram demônios, que realmente fizeram milagres. Porém, se eles fizeram todas essas coisas e não foi com o poder de Deus, com que poder fizeram? Percebe que essa contaminação com aquela mulher, a grande meretriz, a Jezabel, ela é verdadeira e ela acontece? Por quê? Porque se Deus é um Deus que trabalha para os que nele espera, você acha que o diabo não faria de forma semelhante para manter ou até aumentar a chama de uma fé morta? Você acha que ele não gastaria suas energias com isso? Porque se aquele que conhece e pratica é aquele que ama a Deus, quem não faz a vontade do Pai não agrada o Pai. E se não tem agradado a Deus, então a quem tem agradado? Ao inimigo de nossas almas ou a si mesmos? Ou será que essas duas opções não são a mesma coisa?
Sendo que Deus não é como o homem, que pode usar uma meretriz e após o serviço paga o que é devido e depois fala, não temos mais nada, segue o seu caminho e vou seguir o meu. Deus, ele só usa vaso limpo, aquele que se santificou porque ele é santo, e ele não se contamina com o pecado. Então ele não vai usar uma pessoa de qualquer forma, de qualquer maneira, de forma que essa pessoa chega lá na frente, poxa, eu fui usado pelo Senhor mesmo, e o Senhor está me rejeitando? Porque isso nunca aconteceu. Por isso Deus fala, eu nunca vos conheci. Sendo que a gente vai ver um versículo mais à frente em que o firme fundamento de Deus é este, que Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Então, existe essa interação direta entre Deus e aquele que ele realmente conhece. E não entre Deus, um mediador, e a pessoa. É entre Deus, um pastor, um líder, de qualquer outra religião que seja, e é uma pessoa. E vamos tratar agora uma grande diferença que é preciso esclarecer em nossas mentes, que existe uma diferença em ser salvo pela graça e achar que é salvo de graça. Pelo menos no português pode dar essa impressão, né? Em Lucas 21:19, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Não é porque o dom de Deus é gratuito, então eu sou salvo de forma em que eu não preciso fazer nada. Se você não permanecer na verdade, você não vai ganhar a sua alma. E em 2 Timóteo 2:11-13 fala isso. Fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se perseveramos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. E por que ele diz negar a si mesmo? Porque se não negarmos a ele, ele também não nega a nós. E ele também não negará a si mesmo, porque nos uniremos a ele. Em 1 Tessalonicenses 2:12, o apóstolo Paulo diz que exorta, consola e admoesta para vivermos de forma digna de Deus, que nos chama para esse reino da glória. Temos que andar de modo digno. Em Colossenses 1:10, a fim de vivermos de modo digno ao Senhor. Então, não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira, não é de graça. Em 1 Pedro 4:18-19, é com dificuldade que o justo é salvo. Também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Na prática do bem, não é ficar isento de fazer o bem, não é deixando de fazer o bem. Porque como Jesus diz, não é todo aquele que diz Senhor, Senhor que entrará no reino, mas aquele que faz. Ou seja, tem a prática do bem. 2 Pedro 1:10-11. Procurai confirmar a vossa vocação e eleição. Não é você mesmo que vai convencer a si mesmo. Eu sou salvo porque eu sei o nome de Jesus e eu professei ele. Eu fui batizado, então eu serei salvo. Nós devemos procurar confirmar a nossa vocação e eleição. Isso são os apóstolos que estão falando para aquelas pessoas que foram batizadas por eles mesmos. Porque se a gente procede assim, procurando sempre estar confirmando a nossa vocação e eleição, não vamos tropeçar em tempo algum. Pois é desta maneira que nos será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Filipenses 2:12-16, desenvolvei a vossa salvação. Não é no estalar de dedos em que, pronto, agora eu sou salvo e acabou. Mas a graça é como se fosse uma porta em que nos é revelado um caminho a ser seguido. E são poucos os que se acertam com essa porta, e são poucos os que permanecem no caminho que deve ser seguido. E que Deus preparou de antemão para que andássemos nele, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, perseverando a palavra da vida. Isso quer dizer que eu preciso, de alguma forma, desenvolver a salvação. Ela não é feita assim de uma forma para outra. E a gente vai ver também o exemplo do ladrão na cruz, porque tem a ver com isso também. E observem essa ênfase, porque o evangelho eterno de Deus, ele não vem para nos confortar. Ele não vem para nos confortar, mas para confrontar a todos, desde o mais justo até o mais perverso. O sacrifício de Jesus, ele não foi para aprovar os nossos pecados, para provar o nosso proceder, mas para recebermos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E em João 1:12 que vai dizer isso, é para podermos ter esse poder de sermos transformados em filhos de Deus. E isso não acontece de uma hora para outra, não acontece de uma forma instantânea. Sendo que o Evangelho de Cristo, apresentado naqueles 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles é apenas o princípio do Evangelho de Cristo. Ele foi completado pelos apóstolos. Eles lançaram a fundação, sendo que Cristo é a pedra e nós somos a pedra também. E assim se cumpriu aquelas profecias de Isaías 2:3 e Miqueias 4:2, que diz que de Sião sairá a lei. Então, o que os apóstolos disseram não é simples recomendações, mas são lei também. Em João 3:19-21, Jesus explica por que não são todos que se acertam com ele, e ele é a porta, não é? Porque o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se achega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Em outras palavras, as pessoas não se aproximam, não se decidem pela verdade, porque elas serão confrontadas dos seus pecados, de forma a terem a necessidade da transformação de mente e de comportamento para deixarem de viver pecando. E por não quererem essa mudança, por amarem mais as trevas do que a luz, então eles não se achegam à luz, eles não permitem que o Espírito Santo venha a corrigi-los. Em 1 Tessalonicenses 4:7, o apóstolo Paulo fala, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E outra confirmação dessas palavras são nesses textos todos que eu deixei aqui embaixo, registrado. Em Filipenses 3, de 12 a 16, Paulo vai mostrar que, apesar de parecer para nós que isso é intangível, isso é impossível, ele também fala que ele não julga ter já alcançado a perfeição. Aí ele diz assim, mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. Poxa, e parece ser uma contradição o que a gente acabou de ler, porque ele diz que não julga ter alcançado a perfeição, mas agora ele se inclui, todos, pois, que somos perfeitos. É porque é pela fé que fazemos essas coisas. Nós cremos que Cristo está nos aperfeiçoando em espírito e, de forma alguma, podemos ter essa soberba de acharmos que alcançamos a perfeição, mas é Cristo que nos leva até essa perfeição. E aí ele fala assim, se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, se você já recebeu determinado conhecimento, se você já conhece perceber, reconhecer onde que você erra, trabalha sobre isso. Anda de acordo com esse aprendizado que você já alcançou. E fazendo isso, aí você fica habilitado a receber mais conhecimento de Deus. Porque se você ficar travado nisso e não se decidir pela verdade, pela mudança de mente, pela mudança de comportamento, pela santificação, você não receberá mais alimento espiritual. E como podemos saber que estamos salvos? Eu já vi pastor falando assim que cada um deveria ter a certeza da salvação. Porém, sem explicar como. Aí as pessoas começaram a convencer a si mesmas, o que torna tudo isso mais fácil e só demonstra a insensatez das pessoas. Em 2 Coríntios 10, versículos 12 e 18, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos como alguns que louvam a si mesmos, e eles acabam revelando somente a sua própria insensatez. E aí em 2 Coríntios 13, 5, ele nos convoca, examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. Em 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17, ele quer dizer assim, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Percebam que também tem a obra, assim como tem a palavra. A nossa fé não pode ser apenas de palavra, apenas de aparência, mas também tem que ter frutos, também tem que ter obras. A gente não é salvo por obras, mas de forma alguma devemos usar esse versículo para justificar o porquê que nossas mãos estão vazias de boas obras, ou porque não queremos fazer as boas obras. E se não queremos fazer as boas obras e nossas mãos estão vazias de boas obras, o que será que tem nos motivado? Seria a preguiça ou a avareza? E aí em Lucas 13, de 1 a 5, Jesus ele traz um entendimento em que difere da nossa tendência humana de pensamento, em que ele especifica aqui que houve uma ocasião em que muitos galileus eles morreram na torre de Siloé, e as pessoas acharam que, poxa, por eles morrerem nessa tragédia, eles eram pecadores e por isso foram tratados dessa forma. Mas Jesus diz assim, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não eram. Eu vos afirmo isso. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. É preciso ter esse arrependimento. E de forma alguma podemos nos comparar uns com os outros e achando que uns são mais pecadores e outros menos. Nós também somos. E todos precisam desse arrependimento. Arrependimento tal que produz frutos para o reino de Deus. E ele repete, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Em 1 Coríntios 11, 30 a 32. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Isso também não é somente para aquela época, isso também é para hoje. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, a disciplina do Senhor serve para que não sejamos condenados com o mundo. Ela é necessária. Não é porque você se converteu, você se torna santo de um dia para o outro, você se torna filho de Deus de um dia para o outro, que você não precisa desenvolver a salvação. Porém, nesse desenvolvimento da salvação, somos disciplinados por Deus. Jesus pagou o preço da morte e do pecado. Porém, os pecados que nós continuamos a praticar, nós vamos pagar o preço deles. Nós precisamos ser corrigidos por eles, para que não sigamos a vida permanecendo pecando. Porque se Jesus tivesse pagado o preço de todo o pecado e levado todos esses pecados cativos junto com ele, não existiria a possibilidade de nós pecarmos mais. Isso já teria sido extinto.
Mas não é isso que nós vemos. Ele levou sobre si as nossas transgressões, pecados que levam à morte, pecados que levam ao inferno. E a gente vai ver isso melhor em um texto que o apóstolo João fala que há pecados que não são para a morte. E isso se trata também da própria injustiça. E por todos os pecados não terem sido extintos e ainda nos permanece essa possibilidade de acabar errando, de acabar pecando, é que nós precisamos ser corrigidos, ser disciplinados. E nesse processo seremos provados, seremos tentados, fazendo com que a nossa própria fé seja testada. E no livro de Tiago, ele vai falar isso também, no capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. É preciso passar por essa aprovação primeiro. É preciso ser aprovado, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E se nós o amamos, então procuramos fazer a sua vontade. E a sua vontade também é que sejamos corrigidos. Em 1 Pedro 1,7, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Em Apocalipse 3, 18 e 19, ele fala isso mais claro ainda. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E fazendo uma comparação em paralelo com a parábola das 10 virgens, o que significaria o azeite naquela parábola? Alguns podem dizer, é o Espírito Santo, alguns que têm o Espírito Santo. Porém, será que também não tem a ver com esse processo de disciplina? Porque imagina só uma situação em que uma pessoa está no leito de morte, sabendo que pouco tempo lhe resta. Aí essa pessoa se arrepende. Aí fica essa questão pra gente, que é impossível de ser julgado por nós. Mas será que esse arrependimento seria genuíno? Será que esse arrependimento é genuíno? Será que, se logo em seguida um médico aparecer, olha, descobrimos a cura, e ele fosse curado, aquele arrependimento produziria frutos dignos de Deus, dignos do reino? Será que seria realmente genuína? Porque quando as pessoas perceberem que o tempo está chegando, que o dia está muito próximo, será que haverá tempo para essa disciplina divina? Porque, fazendo comparação com o azeite, e o azeite só é produzido através da prensa da azeitona, ou seja, muitas azeitonas são prensadas até sair o óleo, esse azeite. É preciso muita disciplina, é preciso muita correção. E aí vem essa pergunta: quanto tempo é preciso até ser produzido o azeite? Quanto tempo é necessário para que a disciplina divina produza em você esse azeite? Porque se nós entendermos isso, nós vamos entender o que também está em Salmo 127:1, que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sabendo que é o próprio Cristo que edifica em nós a habitação de Deus, temos que ter essa ciência que, se não for o Senhor que edifica, se Ele não edificar em nós, em vão teriam trabalhado os apóstolos, os profetas, os bispos, os pastores, os líderes e qualquer outras pessoas que trabalham para o reino de Deus. Você precisa se permitir ser edificado pelo próprio Cristo, por Deus. E Ele mesmo está dizendo: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E aí no próximo vídeo a gente vai continuar falando e esclarecendo essa questão da correção divina. Porque, infelizmente, isso eu não tenho visto sendo pregado. Eu demorei muitos anos para poder entender essa disciplina e ter coragem de fazer certas orações que eu vou expor no próximo vídeo.